Ah, que saudade, né, da época analógica, das fitas VHS, cassete, vinil até mesmo. Rebobinar uma fita de videocassete, né? Só de lembrar, que nostalgia. Uma memória afetiva que traz ótimas lembranças. E alguém pode pensar, né? Ah, mas você sabe, né, que em questão de tecnologia, facilidades, qualidade, portabilidade, isso que você diz ter saudade está ultrapassado comparado com a era digital em que vivemos hoje. Sim, é verdade, mas quem disse que esses atributos do digital conseguem substituir a emoção, o sentimento, melhor dizendo, as particularidades da época analógica? E se você, assim como eu, nasceu nos anos 80 ou antes, ou até mesmo nos anos 90, eu creio que você tem boas lembranças daquela época, né? Diferente da de hoje. E vou te dizer que o termo analógico não é bem preciso, né? Eu sei, mas eu vou manter esse termo, pois eu tenho saudade também dos CDs. Um CD original que vinha com um encarte bonito, capa, contracapa, letra da música no encarte, agradecimentos, ou seja, uma obra de arte completa. E era algo físico, algo que a gente pegava, que não escorria pelos dedos como um streaming qualquer. E um CD, ele não é analógico, ele é digital. Assim como os cartuchos, né, de videogame, seja Super Nintendo, Mega Drive, que estão na memória, né? Eles também eram digitais, mas era algo diferente. Ir para uma locadora, alugar um filme no sábado para devolver só na segunda-feira, ou alugar 3 filmes que te daria também direito a ficar 2 dias com os filmes, fazer uma maratona e depois de assistir algum clássico, rebobinar e devolver rebobinado para não pagar multa na locadora de filmes. Lembro de 3 clássicos, né, que me vem à memória: Exterminador do Futuro 2, Esqueceram de Mim 2 e Rock 4. Fora que, quando criança, eu fazia meus pais alugarem várias e várias vezes o mesmo filme. Criança gosta, né, de ficar assistindo o mesmo filme de novo e de novo. E no meu caso, era Tartarugas Ninjas, tanto o 1 quanto o 2. Aluguei tanto que daria para comprar várias fitas, né? E sobre videogame, a gente ia para umas espécie de lan house, mas que chamávamos de locadora também, se eu não me engano. Pagávamos por hora para jogar. E se você deixasse cair o controle no chão, você perdia meia hora. Tinha o Nintendo 64, que era mais caro, porque era novidade, né, comparado com Mega Drive e Super Nintendo. E jogar 007 contra GoldenEye em uma tela dividida em 4 jogadores, um caçando o outro, era uma excelente experiência. E hoje nós temos uma infinidade, né, de opções que não provocam o mesmo sentimento daquela época, que era, de fato, mais escasso. E é exatamente nessa palavra escasso que a gente começa a entender o porquê daquela felicidade. Porque ter menos parecia significar ter mais. Pensa comigo. Na psicologia, e isso explica muito, vai dizer que algo difícil de conseguir, a gente costuma dar mais valor. Lembra da locadora de vídeo no sábado à noite? Você chegava lá querendo muito ver aquele lançamento, tipo um novo Máquina Mortífera ou um novo Duro de Matar. Você ia correndo para a prateleira e a caixinha estava lá, mas estava vazia. Tinha uma plaquinha amarela escrito alugado. Que frustração. Mas por outro lado, quando você conseguia finalmente alugar a fita, cara, aquilo era um evento. Você não ia assistir um filme mexendo no celular, até porque nem tinha como. Você simplesmente apagava a luz, fazia pipoca, prestava atenção em cada segundo. A dificuldade gerava um compromisso com a obra. Hoje, agora nos streaming, a gente tem tudo na mão em segundos. E o que acontece? A gente passa 1 hora rolando o catálogo da Netflix e pode acabar não assistindo nada.
É o que chamam de o paradoxo da escolha, que é ter opções demais não traz liberdade, e sim traz ansiedade. Agora, em comparação com a época analógica, a gente tinha 3 ou 4 filmes e era feliz com eles. A gente espremia a diversão até a última gota daquele cartucho do Super Nintendo, que a gente poderia também ter alugado, né, para o fim de semana. Não alugava só filmes, mas também jogos. E como eu disse, né, outra coisa que é bem fundamental, que é a questão do físico. Pegar na mão. Eu falei dos CDs e dos cartuchos, e vamos falar a verdade. Quem aqui nunca soprou uma fita de Super Nintendo quando o jogo não queria pegar? Diziam que não podia fazer isso, né? Mas a gente soprava, deixava um pouco mais levantado uma parte, né? Dava um peteleco no console. E quando funcionava, era mágico, era um ritual, podemos assim dizer, né? O cheiro de plástico novo, quando a gente abria uma fita nova, né? Que pegava na locadora, podia ser, ou comprava, não sei, né? Ou um jogo. E quando a gente comprava um CD ou um vinil, a música também não era só um arquivo solto na nuvem, era uma posse, era seu. Você olhava para a sua estante com os seus CDs, mesmo que fossem poucos, você ficava feliz em olhar para os seus álbuns, né? Era uma história. Hoje a gente não tem mais nada, a gente aluga licenças. Se o Spotify ou a Steam decidirem tirar o conteúdo do ar amanhã, já era. A nossa relação com as coisas ficou descartável, é tudo muito rápido, muito efêmero. Na época dos produtos físicos, a gente amava aquele vínculo com o objeto. E esse vínculo também trazia uma sensação, que eu não sei bem dizer, uma sensação de realidade. E isso me leva a um ponto crucial sobre por que parecia que éramos mais felizes, que é a conexão humana real. Eu mencionei o 007 de Nintendo 64, tela dividida em 4 jogadores. Pensa na cena. 4 amigos ou na locadora, ou seja, se algum tivesse em casa, né? Cotovelo com cotovelo ali, sentado próximos um do outro. E se alguém vacilava, a gente dava um soco um no outro, de leve, né? Mas a gente ouvia risada um do outro, sentia o cheiro de salgadinho. Era uma experiência, né, compartilhada de verdade, você estava presente ali. Agora, hoje tem um multiplayer online, é incrível, conecta gente de todo mundo, tem suas particularidades, mas cada um está no seu quarto, sozinho, com um headset na cabeça. É uma conexão funcional, mas muitas vezes solitária. E a gente trocou a presença física pela conveniência digital. E esse é o ponto-chave, né, da nossa felicidade perdida, que é a falta de limites. Na época do VHS, do cartucho, do CD, as coisas tinham um começo, um meio, um fim. O filme acabava, você rebobinava, ia dormir ou devolver para a locadora. Você tinha que levantar para mudar do lado A para o lado B de um vinil ou de uma fita. A tecnologia de hoje não tem fim, né? O feed do Instagram, por outro lado, é infinito. O YouTube sempre tem um próximo vídeo engatilhado para você não sair dali. A gente vive num estado de alerta constante, sempre com medo de estar perdendo alguma coisa. Antigamente existia o tédio, e o tédio era importante. Era no tédio, olhando para o teto, num domingo talvez chuvoso, sem internet, que talvez a nossa criatividade surgia. A gente inventava brincadeira, a gente pegava um lápis de cor, desenhava. Hoje, qualquer segundo de tédio é preenchido por uma tela. A gente não sabe mais ficar sozinho com os nossos próprios pensamentos. Mas eu quero ser claro e vou dizer, não dá para ser hipócrita. Muitas das coisas de hoje, a tecnologia é maravilhosa. E é difícil viver sem elas. Ainda mais sabendo que eu tenho todas as músicas do mundo à minha disposição, no meu bolso. Mas a questão desse vídeo não é dizer que o passado era perfeito e o presente é horrível. É tentar entender o que nós perdemos no caminho dessa evolução toda. Nós ganhamos conveniência, mas perdemos aquele ritual. Ganhamos acesso infinito, mas perdemos o valor da conquista. Ganhamos milhares de amigos online, mas perdemos um pouco, né, daquela conexão olho no olho, ombro a ombro, no sofá jogando videogame. Talvez a gente fosse mais feliz porque a vida parecia mais simples. As fronteiras entre o mundo online, que nem existia, e o mundo offline eram claras.
E quando você desligava o videogame, você estava no mundo real. Hoje parece que a gente nunca desliga de verdade. Inclusive parece que nós nos tornamos um produto das Big Techs. Na verdade, não parece, né? Nós nos tornamos fornecendo dados nossos para eles, né? E talvez a grande lição dessa nostalgia toda não seja querer voltar para o passado, porque isso é impossível. Mas sim tentar resgatar um pouquinho, né, daquela mentalidade analógica para os dias de hoje. Sei lá, talvez assistir um filme sem pegar no celular nenhuma vez. Talvez chamar algum amigo para jogar alguma coisa presencialmente, nem que seja um jogo de tabuleiro, só para dar uma risada ali ao vivo. A gente não precisa jogar a tecnologia fora, mas a gente precisa lembrar que a vida de verdade, aquela que deixa saudade, e muitas das vezes, na maioria das vezes, acontece fora da tela. E você, qual é a sua memória analógica favorita? Que nenhuma tecnologia de hoje consegue superar. Deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo sobre esse tempo bom, que não volta nunca mais, como diz Taíde. Não se esqueça também, se você foi de alguma forma edificado com esse conteúdo, se gostou, né? Enfim, deixe seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. E confira também os links aqui na descrição deste vídeo. Ok? Tamo junto e até o próximo vídeo.